Fala pessoal! Se você é apaixonado por manhwas cheios de reviravoltas, personagens cativantes e histórias que prendem do começo ao fim, você está no lugar certo. Aqui, você vai encontrar os melhores resumos, análises e tudo o que você precisa saber sobre o mundo incrível dos manhwas. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos mergulhar nessa aventura juntos? A história começa em um canteiro de obras abandonado, no meio da noite, onde vemos um garoto cercado por um grupo de pessoas malvadas, armadas com armas perigosas. Ele está pendurado acima de uma jaula cheia de zumbis, ansiosos para devorá-lo. Descobrimos que o nome do garoto é Johnson. Uma mulher pergunta se a vida é insignificante para ele agora, já que todos os seus amigos estão mortos. Enquanto ela faz a pergunta, suor frio escorre por seu rosto e John lembra dos bons momentos que teve no passado com seus amigos, dizendo para si mesmo que tudo é culpa dele. Ele pensa que seus amigos acabaram daquele jeito por sua causa e se arrepende de como as coisas aconteceram. John fica furioso e grita para a mulher malvada que ela merece uma morte miserável, perguntando como alguém pode fazer algo assim com outros seres humanos. A mulher, com um sorriso satisfeito, agarra-se a um homem musculoso e diz que John está bravo com ela de novo. O homem sugere torturá-lo lentamente para que ela possa descontar sua raiva nele por ter uma boca tão suja. O homem agradece a JN pelos suprimentos, e por causa deles, eles poderão viver confortavelmente por mais alguns meses antes que acabem. No entanto, ele aperta um botão, fazendo com que John caia com toda a força na jaula cheia de zumbis. Os zumbis, famintos, correm em direção a John e, ao alcançá-lo, começam a devorá-lo vivo. Vemos John cuspir sangue devido aos ferimentos e, em meio à dor, pensa consigo mesmo que, se tivesse outra chance de viver, faria melhor uso dela e faria os responsáveis pagarem pelo que fizeram a ele e seus amigos, para nunca mais passar por aquilo. John, que desperta após a terrível experiência, é chamado pela mesma mulher malvada que o traiu em sua vida anterior. Enquanto ela grita que ele não colocou o nome dela na escritura da casa, John não entende o que está acontecendo, já que, até um segundo atrás, ele pensava que estava morto. John olha ao redor e se pergunta se renasceu antes do apocalipse e se foi dado a ele uma segunda chance de refazer sua vida. Ele lembra que, em sua vida passada, foi enganado por Kijin, que roubou a herança deixada por seus pais e o deixou sem teto, forçando-o a dormir nas ruas no frio. Aprendemos que, pouco depois, uma catástrofe global aconteceu, transformando a maioria das pessoas em zumbis e mergulhando o mundo no caos. Com a ajuda de amigos, John sobreviveu e construiu uma zona segura para se proteger do apocalipse, até que fosse seguro sair novamente. Mas ele não poderia imaginar que a traiçoeira Kijin se fingiria de desesperada, buscando refúgio e simpatia, apenas para traí-lo e permitir que o inimigo entrasse, destruindo ele e seus amigos. Voltamos à casa de John, onde Kijin está gritando, exigindo 400 mil yuans, nem um centavo a menos. Com uma expressão séria, John permanece em silêncio enquanto a observa. A mulher malvada se irrita e pergunta se ele a ouviu, mas John pensa consigo mesmo que não pode agir impulsivamente agora e precisa esperar o momento certo. A mulher diz que dará a ele uma semana para resolver tudo, mas John a interrompe e diz, está bem, eu entendi, empurrando-a para fora da porta. Isso a deixa surpresa, fazendo-a pensar quando John se tornou tão assertivo, já que ele costumava ser seu capacho. John fecha a porta e se vira, mas ao fazer isso, olha para o relógio e pensa que precisa se preparar para o apocalipse iminente que acontecerá dentro de um mês. Se não o fizer, o mesmo destino da última vez o aguardará. JN fica chocado quando vê um alerta no sistema dizendo que o sistema do apocalipse está ativo. Vemos várias missões do sistema, como possuir um pedaço de terra para ganhar 10 pontos como recompensa por completar a missão. John, surpreso, pergunta para que servem esses pontos quando ele completa uma missão e como poderá usá-los. Descobrimos que há uma loja no sistema, exibindo diferentes tipos de itens que podem ser comprados com os pontos ganhos nas missões. Descobrimos também que, em sua vida anterior, John economizou cada centavo para pagar o dote da mulher malvada, o que o deixou desnutrido. Ele pega o telefone e recebe uma mensagem perguntando se está satisfeito. Ele pensa consigo mesmo que os zumbis estarão em todos os lugares em um mês, então ele deve comer boa comida enquanto pode. Mudamos para um prédio caro, onde vemos uma comida refinada na mesa, e John se pergunta se essa é a lendária refeição cara de 3 estrelas Michelin. Ele se pergunta qual é o gosto de um porco assado de 300 yuans, e quando coloca a comida na boca, seu rosto se ilumina de felicidade, exclamando que a comida é incrivelmente deliciosa.
Vemos John comendo como um porco, mas ele se surpreende ao ouvir uma mensagem em seu telefone enquanto ainda saboreia a refeição. Ele percebe que está sendo chamado por uma amiga da mulher malvada e pensa consigo mesmo se aquela mulher manipuladora chorou para a amiga de novo, suspirando ao ver o nome no telefone. A amiga fica irritada com John por tratar mal sua amiga, dizendo que ela só queria que ele provasse seu amor. Ela também diz que, se ele não pode dar uma propriedade a ela, como pode amá-la, o que é a coisa mais estúpida que já ouviu. Ela diz que Kijin estava apenas testando John um pouco e que ele falhou miseravelmente, mas se ele trouxer 1 milhão até o fim do dia, em dinheiro, ela pode ajudar a reconquistar Kijin. John fica furioso e diz: "Quem você pensa que é? Por me testar dessa forma, ela precisa sumir." A amiga tenta responder, mas John encerra a chamada antes que ela possa falar. John se recosta no sofá e pensa consigo mesmo que irá construir a fortaleza mais forte nessa terra, onde ninguém ousará entrar. Além de ser defensiva, ela também será construída próxima a uma fonte de água e uma floresta, então ele não ficará sem água facilmente. A cena muda para um salão cheio de pessoas caminhando, onde John é cumprimentado por uma mulher que pergunta o que ele está procurando. John tenta responder, mas é interrompido por um homem que descobrimos ser o gerente imobiliário do local. O gerente pede à mulher que ajude os outros a mover caixas no fundo, porque eles têm muito papel higiênico para lidar. A mulher tenta responder, mas é cortada antes de conseguir falar. O gerente imobiliário pergunta se ela esqueceu quem a ensinou tudo no campo de trabalho e, com um tom irritado, a manda para o fundo ajudar. O gerente se vira para John e diz que é um perdedor falido, com roupas baratas, não pode nem comprar um banheiro, quanto mais uma casa para viver. A expressão de John fica sombria, e ele, irritado, pergunta ao gerente imobiliário se ele está menosprezando as pessoas ou se é apenas uma pessoa má. O gerente responde que menospreza cachorros como ele e acrescenta que, se John puder comprar um banheiro, ele fará uma transmissão ao vivo comendo. John diz ao gerente que encontrará alguns frescos e quentes para ele comer mais tarde na transmissão. Voltando ao negócio, John diz à funcionária que ele não está ali para comprar uma casa, mas sim um terreno para si mesmo, dizendo isso com confiança. O gerente e a funcionária não conseguem acreditar quando John puxa um cartão preto, e suor frio começa a escorrer de seus rostos. Todos os clientes no prédio ficam incrédulos e se perguntam o que John quer dizer ao comprar um terreno e se ele sabe quanto dinheiro será necessário para isso. Um cliente comenta que nunca viu ninguém comprar um terreno com tanta facilidade e afirma que John deve ser uma pessoa muito rica para comprar um terreno tão caro. A funcionária ainda está incrédula e pede para John segui-la, pois ela dará a ele a melhor introdução detalhada possível. Enquanto eles se afastam, o gerente imobiliário, com uma expressão irritada, diz que todos sabem se gabar, mas ele não acredita que John seja capaz de pagar por um terreno tão caro. John se senta em uma cadeira providenciada pela funcionária, que explica que essas são as opções de terrenos disponíveis no momento, então John precisa escolher com cuidado qual deseja comprar. No entanto, John diz que não há necessidade e explica os requisitos que ele tem para o terreno, como proximidade com montanhas e água, além de precisar de transporte conveniente e grandes construções no local. A funcionária pensa bastante antes de responder, mas é interrompida pelo gerente imobiliário, que sugere que há um terreno no Distrito Leste que atende aos requisitos de John. A funcionária, surpresa, pergunta por que ele sugeriu o Distrito Leste, já que ainda há projetos de fábricas inacabados lá, e eles não podem vender um terreno assim para um cliente. O gerente fica irritado e diz que os requisitos de John são ridículos e que ele não está ali para comprar um terreno caro, mas para causar problemas. John fica surpreso ao saber que existe um terreno que atende às suas exigências e pede confirmação à funcionária, que responde positivamente, mas explica que as fábricas estão inacabadas porque o líder da equipe de construção fugiu, e ninguém pode terminar o trabalho a tempo. John pensa consigo mesmo que é um ótimo local, pois atende a todos os seus requisitos, e acrescenta que, se colocar arame farpado, será fácil de defender, e as fábricas inacabadas também economizarão muito dinheiro. John diz à funcionária que ficará com aquele terreno e gostaria de fazer o contrato imediatamente, para que possa pagar logo. A funcionária, nervosa, pega os papéis de volta e se desculpa por oferecer algo assim, mas, ao ouvir a resposta de John, fica chocada e pergunta se ele realmente planeja comprar um terreno com projetos inacabados. John confirma e diz que alguém está esperando para comer fezes frescas mais tarde, então eles devem se apressar com o contrato e o pagamento inicial. O gerente imobiliário começa a suar frio. Pouco depois, vemos o gerente segurando um recibo, incrédulo, dizendo que é impossível. Ele continua, perplexo, dizendo que John realmente pagou um adiantamento de $300 mil e se pergunta como alguém pode comprar um terreno tão caro com projetos inacabados.
John explica ao gerente, que ainda não acredita no que vê, que ele fez o pagamento, e que agora cabe ao gerente cumprir sua promessa em frente à câmera, então ele deveria ao menos aproveitar o momento. Cansado da situação, John vai embora, enquanto outros clientes comentam sobre o gerente. O gerente diz que eles ligaram a transmissão ao vivo, então ele precisa se apressar. Outro cliente acrescenta que seu estômago não está se sentindo bem, mas promete que será fresco para ele. John pensa consigo mesmo que gastou todo o dinheiro do dote comprando aquele terreno, mas agora precisa descobrir como obter dinheiro para estocar suprimentos. Enquanto John pondera, um homem gordo passa por ele e se pergunta se aquele era realmente John. O homem continua seu caminho, mas fica surpreso ao ver o gerente imobiliário sendo forçado a comer fezes após fazer um acordo com John. O gerente, em estado de choque, protesta dizendo que não quer comer fezes, mas as pessoas o ignoram e continuam forçando-o a comer. O homem gordo, agora irritado, exclama sobre o que está acontecendo na sua ausência. Em seguida, vemos uma mulher maldosa fazendo as unhas meticulosamente. Ela recebe uma ligação do homem gordo, que a cumprimenta e pergunta se ela se lembra dele. O homem corta a conversa, perguntando se ela sabia que John foi à imobiliária comprar um terreno caro. A mulher maldosa fica furiosa e pergunta como um perdedor falido como John pode pagar algo tão caro. O homem gordo explica que foi um adiantamento de $300.000, então John deve ter usado o dinheiro do dote. A mulher fica ainda mais furiosa, irritada com o fato de John ter usado seu dinheiro. O homem gordo a acalma, dizendo que ela precisa descobrir o que está acontecendo com ele. A mulher maldosa decide que vai expor John online por usar o dinheiro dela e fazer isso pelas suas costas. Voltamos para John, que pensa que comprar suprimentos e construir uma base exigirá muito dinheiro, e ele não sabe de onde conseguirá tal quantia estando falido. De repente, há um barulho alto na porta, surpreendendo John. É a mulher maldosa, acompanhada de sua amiga. John pergunta o que elas estão fazendo ali, mas a mulher o interrompe, acusando-o de gastar o dinheiro dela pelas costas. John, atordoado, pergunta o que ela quer dizer, mas a mulher insiste que sabe tudo, incluindo o uso do dinheiro do dote para comprar o terreno. Ela afirma que, como o dinheiro era dela, o terreno agora também pertence a ela. John, furioso, pergunta se ela ficou louca e explica que tem bastante dinheiro, enquanto a golpeia com um maço de notas. A mulher, incrédula, observa enquanto John deixa claro que nunca dará nada a ela e pergunta se ela realmente acha que ele não sabe sobre o caso que ela está tendo com o homem gordo há muito tempo. A mulher começa a suar, nervosa, pensando em como John descobriu o caso. A amiga tenta intervir, dizendo que é apenas um mal-entendido entre o casal e que eles precisam se acalmar. John interrompe, dizendo que não há mal-entendido e que uma mulher infiel como ela não é sua namorada. Ele a manda de volta para o homem gordo e, irritado, bate a porta na cara delas. Do lado de fora, a mulher maldosa pensa consigo mesma sobre como John descobriu o caso, já que eles foram muito discretos ao reservar quartos. A amiga sugere que voltem e planejem como lidar com John, ao que a mulher maldosa concorda, dizendo que é a única coisa que podem fazer no momento. No entanto, a amiga pensa consigo mesma que, já que a mulher maldosa estragou tudo com John, agora ela tem uma chance de conquistá-lo para si mesma, afinal, elas são boas irmãs, mas ela não vai hesitar. Voltamos ao canteiro de obras onde John comprou o terreno. Ele pergunta a um homem de meia-idade quanto tempo as reformas levarão para serem concluídas. O homem, perplexo, pergunta a John que tipo de força ele ofendeu para precisar de reformas tão extensas. John responde que o homem não precisa saber dos detalhes e que fazer muitas perguntas não é útil. Em seguida, ele pergunta sobre o custo para concluir o trabalho em um mês. O homem tenta explicar que é impossível terminar em um mês, mas é interrompido por John, que diz que, se ele não quiser fazer o trabalho, encontrará alguém que o faça. Relutantemente, o homem concorda, mas esclarece que sua preocupação não é o prazo, mas o custo. John pergunta qual seria o valor, e o homem explica que, devido à urgência e à intensidade do trabalho, o custo seria de, pelo menos, uma certa quantia. Surpreso, John pergunta se $20 milhões são suficientes. O homem de meia-idade confirma que sim, mas acrescenta que John precisa pagar um adiantamento de $5 milhões antes que possam começar a construção. John diz que transferirá o dinheiro dentro de uma semana e instrui-os a se apressarem com a obra. O homem tenta responder, mas é cortado por John, que acrescenta que, se o depósito não for pago, o terreno será dele, então o homem não deve se preocupar com o pagamento. O homem concorda e aceita os termos de John. De repente, a amiga da mulher maldosa chama John, que se vira com uma expressão confusa.
A amiga se agarra ao braço de John e pergunta o que ele está fazendo ali. Esse é o final do vídeo. Se vocês querem ver a próxima parte, não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo.